que acontece? Nós estamos com alguns problemas com algumas vendas que estão sendo canceladas informalmente. E isso está gerando alguns prejuízos tanto no processo quanto também no financeiro. Então, baseado nessa demanda, o microfone está ligado aí, Guilherme. Baseado nessa demanda, a gente trouxe mais esse processo para dentro do pipe para que esses cancelamentos sejam formalizados. E a gente criou também esse fluxograma para explicar para vocês. Então, qual que é o ponto aqui? Qual que é o resumo desse processo? São 3 bastões muito importantes. O solicitante vai ser sempre o portador da notícia, que vai ser o vendedor, que está representado aí no fluxograma com a bolinha verde. A solicitação ela vai cair para a diretoria aprovar. A diretoria aprovando, ele vai cair para o compras, fazer a segunda validação para ver se esse material já foi compra ou se já está em estoque. Depois ele vai passar pela fábrica, para a fábrica dar o reporte se já foi produzido parcial ou completa a obra. E por último vai cair para o financeiro fazer todo as exclusões de sistema e de contas a receber, por exemplo. Então ficou um fluxo muito simples. Então a gente vai fazer aqui bem rápido, para a gente conseguir ser produtivo, mas para a gente conseguir fazer passo a passo. Então dentro do pipe, o vendedor vai acessar e vai preencher o formulário. Esse formulário ele vai estar tanto aqui dentro do pipe, quanto no portal do vendedor, lá por onde eles fazem todos aqueles acessos de solicitação de contramarca, cadastro no CRM. Então vai ficar bem fácil. Deixa eu só fechar o microfone da Lidiane aqui. Ele vai preencher o nome do solicitante, no caso aqui eu vou preencher com o meu nome. Ele vai preencher o número da venda, vou colocar um número aleatório. Ele vai preencher o nome do cliente, vou colocar um cliente fictício também para a gente conseguir avançar. Aqui ele vai colocar qual o status que essa venda está atualmente dentro do WVetro. Então ela pode estar tanto como orçamento, venda, faturada, ou já com status cancelado. Então vamos colocar que ela está como faturada. Ele vai anexar o espelho da venda no dia da solicitação, porque a gente tem muita movimentação dentro da venda. Então ele anexar aqui o espelho da venda no dia da solicitação é muito importante para garantir que não foi alterada depois. Aqui embaixo ele vai colocar um texto, que vai ser o texto que a diretoria vai aprovar. Esse gatilho vai chegar tanto por e-mail quanto via pipe de aprovação da diretoria, então vou colocar um teste. Para fins de indicador, ele vai selecionar qual foi o motivo desse cancelamento. Então aqui a gente colocou algumas opções possíveis, sendo elas tanto delta quanto cliente. Caso precise de alguma a mais, depois a gente pode adicionar sem problemas. Então eu vou colocar cliente mudou o projeto. E por fim ele vai vincular a obra dentro do pipe de gestão, com o objetivo da gente saber em qual fase ela está. Assim que ele cria essa solicitação, ela vai aparecer aqui e ela vai cair dentro do pipe da aprovação de diretoria, que é um pipe que todo final de dia a diretoria faz a avaliação das demandas. Se essa avaliação for aprovada, conforme nossa esteira, ela vai seguir para a próxima fase de análise de compras. Se ela for negada, ela vai cair diretamente para negada, vai chegar um e-mail para o solicitante. O ponto de atenção é que aqui, se ela for negada, o vendedor tem que fazer as próximas tratativas. Então, avisar o cliente ou tentar renegociar, ele não pode fazer o card e achar que essa solicitação vai ser aprovada. Só para fins de processo, eu vou mover ela para frente, mas na vida real vai ser a própria automação. Ela entrando aqui em análise de compras, o setor de compras vai fazer a análise, então no caso a pessoa do José, ele vai analisar 3 grandes cheques. Se o material já foi enviado para a fábrica, se esse material ainda não foi enviado para a fábrica, mas está em estoque, ou se esse material ainda nem está na empresa, mas já foi compra. Então essas são 3 validações muito importantes, porque às vezes a gente vai falar que o material não está na empresa, mas ele já foi compra. Então aí tem um gapzinho para a gente ter um prejuízo ali. Então é muito importante preencher essas 3 perguntas. E a última validação é se ele arquivou dentro do pipe filho, que é o pipe que o setor de compras cuida, que é o de separação de material. Então é muito importante também arquivar essas solicitações, esses cards dentro dos pipe filhos de cada um. Então se tiver no separação o time de compras, se tiver no de produção o time da fábrica, se tiver no financeiro o time financeiro. Então ele preenchendo essas 3 informações, ele vai mover para análise da fábrica. Um ponto importante é que se alguma daquelas 3 perguntas, se alguma dessas 3 perguntas for preenchida com sim, essa solicitação ela será negada também pelo time de compras. Então a gente tem a possibilidade dessa solicitação ser negada. O ponto é, se ela for negada, a gente precisa partir para um plano B. Então no nosso fluxograma aqui prevê um gatilho onde a gente vai ter que reportar isso aí, vai chegar tanto por e-mail para o vendedor quanto por e-mail para a diretoria para a gente tratar isso em reunião de alinhamento para ver o que será feito. No nosso cenário aqui simulado, vamos avançar, dizendo que a gente não comprou nada. Ele vai ir para a próxima fase, que é a análise fábrica. Aqui já entra o time do Guilherme, onde eles vão abrir essa solicitação e também vão avaliar 2 grandes pontos. O primeiro ponto é se algum item dessa venda foi produzido, porque a venda ela pode ter infinitos itens. E pode ser que o vendedor queira cancelar toda a venda e a fábrica tenha produzido apenas o item 2 ou apenas o item 3, por exemplo. Então a gente não pode cancelar. Está escrito no contrato que em caso de cancelamento, o cliente ele tem que arcar com todos os custos, tanto do item que foi produzido quanto dos itens que não foram produzidos. Então, se ela foi produzida parcial, também é um gatilho muito importante. E vai perguntar se esse material já foi pego na matéria-prima, ou seja, ainda não foi produzido, mas os perfis e os acessórios já estão na fábrica. Então isso aqui também é um segundo ponto de gatilho. Se nenhuma dessas perguntas for respondida com sim, ele vai perguntar se o pipe já foi arquivado dentro do produção, vai colocar sim. Da mesma forma que o compras, se a gente volta aqui no fluxograma, a fábrica também pode cancelar uma solicitação. Então, se algum item já foi produzido, essa solicitação será negada e também será gerado um gatilho para a discussão do plano B na reunião de alinhamento diário. Se não, ela segue o trâmite. Após passar pela fábrica, ela vai mover para a próxima fase, a última fase do nosso processo, que é o cancelamento financeiro. Dentro do financeiro, a gente tem um gatilho mais simples, que é perguntar se existe algum entrave financeiro que impossibilita esse cancelamento. O financeiro vai dizer que sim ou que não. Vamos simular que não. E aqui começam os gatilhos fora do processo interno do cancelamento de vendas. Por exemplo, o cancelamento dessa venda dentro do WVetro. Então, assim que o financeiro se deparar com essa venda, o primeiro passo é entrar no WVetro, pesquisar o número do orçamento e mudar o status para orçamento e cancelar esse orçamento dentro do WVetro, porque se não for feita essa ação, ele fica constando dentro do sistema como um faturamento e no futuro ele vai prejudicar os indicadores de venda, o indicador de comissão e assim por diante. Então eles vão lá e vão cancelar. O próximo passo é arquivar esse card dentro do pipe de gestão. Como o nosso pipe de gestão, ele faz toda a automação, os gatilhos para os pipes linkados, como produção, separação, projeto e assim por diante, é muito importante a gente fazer esse arquivamento também dentro do pipe de gestão. E por fim,
vai poder anexar os prints tanto do WVetro, mostrando que o orçamento foi arquivado, quanto no Pipes, mostrando que o card também foi arquivado, para que no futuro, caso alguém reabra essa solicitação lá dentro, a gente vai conseguir ver esse histórico aqui da atividade feita no dia. Então vai anexar aqui o print e vai concluir essa demanda. Assim que essa demanda for concluída, vai chegar o e-mail para o solicitante, que vai ser o vendedor, e vai chegar também um e-mail para o setor de projetos, porque como a gente viu aqui, em nenhuma das esteiras contempla o setor de projeto. Então somente quando essa demanda está concluída, a gente vai soltar o gatilho para o time do Augusto e o time da medição consiga arquivar esse card também dentro dos pipes de projeto, de compra de vidro e assim por diante. Algum ponto, alguma dúvida? A minha único ponto, e aí é um alerta a todos, ele é um pipe que eu não vou acessar todos os dias, né? Então, eu creio que a gente, aquela série A de um dia, ela vai ser 10 e a desculpa vai ser, eu não vi que estava parado na minha fase. Então, a gente tem que só entender um mecanismo, de fato, tem que existir uma pessoa responsável para acompanhar isso aí e cobrar quando as séries A's não forem seguidas, né? Além dos gatilhos por e-mail que a gente ativou, a gente pode colocar uma recorrência de 5 em 5 horas para ele ficar mandando para o solicitante e também para quem é o responsável pela fase. E no final da semana a gente passar ali o cheque do que está em aberto e do que não está em aberto. Beleza. Se for efetivo, por mim tudo bem. Minha única preocupação é essa. Aí o ponto que a gente precisa só alinhar, ô José e Guilherme, é que essa conferência ela é muito importante, porque o solicitante, a gente sabe que o time do comercial só está o Anderson aqui, mas o cara, na hora que fizer a solicitação, ele precisa de um retorno em um tempo preciso. E depois que a diretoria aprovar, a gente precisa saber se esse material está aqui ou não está, se já foi compra ou não, se já foi produzido ou não, para que a demanda seja concluída. A venda só vai estar 100% cancelada quando o card entrar na fase concluída, porque a gente precisa fazer essa peneira lá do compras até o fim da produção. Então, preciso que vocês deem um ok aí. Conseguiu acompanhar? José, um ponto aqui. Acho que seria bacana colocar um start no e-mail para mim, para o Douglas, quando a diretoria já aprovar, porque a gente só vai ser notificado lá no concluído. Então, desde a esteira ali do José até no concluído, se demorar 3 dias, nesse meio tempo, se eu comprar os vidros, é um prejuízo. Show de bola. Posso fazer um gatilho não de aprovação, mas um gatilho de alerta para avisar que foi feita uma solicitação. Mas se a diretoria aprovar, então no meu pipe eu já posso limpar isso. A demanda do pipe nasceu justamente por isso. A gente teve uma venda que a diretoria aprovou o cancelamento, mas o material já tinha sido compro. Então a gente precisa entender que o gatilho completo é de todos os setores, né? Então tanto compras quanto fábrica. Então apesar de estar aprovado para a diretoria, o cancelamento não está 100% efetivado. Pode ser que lá no compras ou na fábrica a gente estorne essa aprovação. Mas eu coloco o gatilho sim para você. Guilherme, José, tudo certo? Certo. José, deixa eu te fazer uma pergunta. Se for cancelado só um item, a gente tem que fazer esse mesmo processo todo? Ou não? O mesmo processo. Beleza. José, tudo certo? Alguma informação, alguma crítica, alguma sugestão? Não. Tá, beleza. Assim, só mais um ponto. Isso aqui só está sendo criado, a gente só está formalizando, porque deu errado semana passada. E aí deu errado, nós tivemos um prejuízo na casa dos R$4.000, porque esse processo não foi seguido. Então, assim, eu vou entender que o silêncio de todo mundo, a câmera desligada, todo mundo prestou atenção e vai ser levado isso aqui a sério. Porque semana passada, beleza, eu assumi o prejuízo, entendi que a culpa é total da empresa, porque não existia processo. Mas a partir de agora, com o processo implantado, com a reunião feita, acabou a desculpa que a responsabilidade é da empresa. E aí, se acontecer alguma coisa, o gerente, o gestor, ele vai ser responsável por aquilo que está acontecendo de errado. Posso entender assim, né? Pode sim. Então, beleza. Eu posso entender assim, eu vou entender assim. E aí, se acontecer qualquer problema lá na frente, a gente vai voltar a falar sobre isso. Arrematando o início e o final do processo ali, o Anderson, a Lidiane, a Kátia, tem alguma consideração? Cara, a dúvida eu acho que é só preenchimento se surgir na hora ali. Eu acho que não tem. Isso é de acordo com o que você vai fazendo, não sei. Ou a teoria do negócio tá entendido. Mas eu acho que é só o preenchimento. Talvez surja alguma dúvida ali. Não vejo que tem muita burocracia, não. Show de bola. Lidiane, Kátia, abrangemos tudo ali que precisa do financeiro? Falta mais algum campo, alguma informação? Não acredito que não. Tô tranquilo por enquanto, José. Só uma dúvida. Quando o cliente faz esse cancelamento, vocês fazem o que com os títulos que estão criados dentro do Easy? Cada caso é um caso, mano. Depende de onde está o título, tem vezes que o título não é nem emitido, tem cada caso é um caso. Nem dá pra gente entrar nesse método porque não tem um padrão, não. Entendi. Então não precisaria de um campo ali para anexar algum comprovante do Quando Easy. acontece que eu tô envolvido, porque é financeiro, e aí a gente toma a melhor decisão. Mas é bem complexo. Até de aranha. Show de bola. Beleza. Valeu. Tô gravando aqui, vou mandar esse vídeo para vocês, vou mandar em anexo também o PDF do fluxograma. Caso alguém tiver alguma sugestão, a gente faz uma V2 aí, ajusta o que precisar ser ajustado, mas a partir de hoje a gente já tá rodando nesse processo aí. Beleza? Consegue? Eu vou mandar para você, Anderson. E aí você manda aí no grupo dos vendedores para mim, por favor? Pode ser, manda aí. Valeu, obrigado. Até mais, Ô, valeu. José, Opa, fala. o e-mail do projeto só para ser disparado quando ele passa para análise de compras, viu? Lá em análise de compras, o projeto já tem que estar ciente disso. Beleza, eu vou colocar. Só não vou colocar o e-mail como formalização. Eu vou deixar como foi criada uma solicitação e está em análise de compras. Sim. E aí, quando ele entrar em concluído, ele manda um e-mail de confirmação que o processo foi finalizado. Beleza. Fechou. Valeu, abraço, galera. Valeu.